O mês passado, meu noivo chegou aqui em casa perguntando se eu podia emprestar o cartão para minha sogra fazer umas compras, né? Porque ela tava com vergonha de falar comigo. Eu dei para ele e perguntei quanto que ela ia precisar. Ele falou que era R$ 600. Aí eu liberei, né? Dei o cartão e a senha e ele saiu. Com 2 dias, ele me entregou o cartão de volta. Quando a fatura chegou em casa, eu fui olhar e ele tinha passado numa clínica. Aí ele disse que foram uns exames que a mãe dele estava precisando fazer e tal. Eu falei, tá certo. Quando foi a semana de pagar meu cartão, eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, olha, amor, a fatura do cartão chegou. Aí ele falou, ah, tá bom, eu vi. Aí eu digo, sim, mas a data de pagar é amanhã. Aí ele, tá bom, vou falar com minha mãe. E aí passaram 3 dias e nada desse dinheiro vir, nada dele falar nada. Aí eu fui na casa da minha sogra e falei com ela. Falei, sogra, eu vim pegar o dinheiro da fatura do cartão, né, que já tá vencida. Eu vim porque eu acho que o teu filho, ele tá com vergonha de te cobrar. Aí eu não tenho pra colocar. Ela olhou pra mim e falou, como assim, Lívia? Eu não tô entendendo. Aí eu vou ligar pro meu filho e vou colocar no Viva Voz. Ela ligou pra ele, né? Falou, meu filho, explica bem aqui uma coisa. Que compra foi essa que você fez no cartão da sua namorada e ela tá me cobrando? Ele falou, teu marido pode levantar irado, chateado, perturbado. Ele não tem o poder de desestabilizar a casa. Na sabedoria, ela vai mantendo o controle. Escuta. A menina pode levantar de TPM, tua filha, adolescente. Ela pode levantar revoltada, perturbada. Não tem autoridade para tirar o governo da casa. Você vai até tolerando, mas chega uma hora que tu dá uns bregue, tu diz, se coloca no teu lugar. Tu pode ter o filho, a filha, o marido, todo mundo levantar numa boa, na maior paz. Se tu levantar atacada, ninguém tem paz. As crianças não sabem se pode abrir a geladeira. O marido não sabe se pode perguntar se vai ter almoço. Fica todo mundo pisando em casca de ovos. O pai passa, tua mãe não tá bem, vigia. O filho passa, pai, o senhor fez alguma coisa com a minha mãe? E o pai responde, precisa fazer? Se ela não levantar bem, ela desestabiliza a casa. No meu primeiro casamento, meu marido vai pô, vivia me mandando-se embora, né? E aí, uma dessas vezes que ele mandou embora, eu chamei o caminhão do frete e fui-me embora, né? Só que aí, no meio do caminho, me bateu um ataque de choro, né? E o homem parou o caminhão, tentou me acalmar e perguntou porque eu tava chorando. E aí, eu falei que eu tava voltando pra casa da minha mãe com o filho pendurado. Meu marido tinha tomado a feira, tinha tomado o botijão de gás e o fogão, né? E aí, esse homem me freou uma proposta. Ele disse a mim que se eu desse uma saidinha com ele, né? Uma bilungadinha, ele ia comprar um bujão novo pra mim e ia fazer a feira de tudo pro meu menino, né? Eu não pensei duas vezes e aceitei, porque eu tava indo pra casa da minha mãe, tem R$ 1 no bolso, minha mãe também já não tinha condição e gostava muito de me humilhar. E aí eu fui embora, bilunguei com esse cara e depois de uma semana ele ficou me procurando, ele gostou da minha bilungadinha. Só que aí eu perguntei a ele, mas o senhor é casado? Isso era pra me ter perguntado na primeira hora, né? Mas eu não perguntei, só perguntei depois. E aí ele disse que era casado, mas a mulher dele era evangélica e não fazia os beabá como ele queria, né? E aí ele me fria a proposta pra alugar uma casa pra mim, me botar dentro, ficar bilungando comigo com a esposa dele, né? E aí eu não aceitei. Quando pensou que não, passou-se uns tempos, eu voltei de novo pro meu marido, né? E aí foi a mesma humilhação de novo. Dessa vez agora eu fui embora pra casa com o olho roxo, que ele me deu uma surra que não tinha tamanho. Chamei o mesmo camarada de novo pra carregar minha mudança. E aí vocês não acreditam o que aconteceu. Agora minha sogra fez um churrasco na casa dela e não me convidou porque ela disse que eu não sou da família parte 2. E aí, gente, ele saiu daqui, não olhou nem pra trás e nem com um pingo de remorso que iria deixar eu e as crianças em casa. Mesma da hora eu pensei, eu falei, aquele cartão que ele levou não tem limite, o que tem limite é esse que tá em casa. Então, na mesma hora eu liguei pra minha mãe e meus irmãos e falei que a gente ia fazer um churrasco hoje. Cada um levasse uma coisa que eu ia passar no mercado e iria comprar carne. Só terminei, gente, de me arrumar e arrumar as crianças e fui pro mercado. Quando chega no mercado, gente, escolhi a minha carne, né? Escolhi a bebida também que eu ia levar. Quando eu fui passar minhas compras no caixa, quem é que tava passando vergonha lá? Meu marido. Porque ele pegou as melhores carnes, né, gente? A melhor cerveja que tinha no mercado. Só nessa besteirinha tinha dado mais de R$ 600. Eu tive, gente, o maior prazer de passar minhas compras no mesmo caixa que ele tava. E aí, gente, ele falou pra moça, né, pra ela esperar um momento que ele iria me ligar. E ele não tinha me visto, né? Eu falei meio assim, moço, dá licença aí que eu preciso passar minhas compras. Aí ele olhou pra mim assim e falou, nossa, Dani, que coincidência. Que bom que você tá aqui no mercado, você salvou meu dia. Falei, oxe, você deve estar me confundindo com alguém, eu nunca te vi na minha vida. Curte e comenta aí pra parte 3.
Meu marido, toda festa que tinha na cidade, ele era solteiro. Quando acabava as festas, ele era casado. E voltava pra dentro de casa. E toda vez que tinha forró aqui na cidade, ele arrumava uma confusão dentro de casa. Pegava 3 roupinhas e ia pra casa da mãe dele. Ele já tinha feito isso 2 vezes. Eu disse pra ele, na 3ª vez, você não volta não. Esse fim de semana vai ter uma festa na minha cidade, foi dito e feito. Quando ontem ele chegou do serviço, eu tava arrumando a casa. Aí ele começou a surtar, dizendo que bagunça é essa? Isso é hora de estar limpando casa. Eu disse, tem hora pra limpar a casa agora? Ele começou a gritar, você chegou do trabalho, foi cedo, não tem necessidade, 7h30 da noite, você tá lavando casa, não. Eu digo, eu limpo casa quando eu bem quiser. Você não faz nada aqui dentro, então fique caladinho. Aí ele pegou 3 pazinhos de roupa e já foi saindo pra casa da mãe dele. Digo, pronto, agora é a hora. Troquei toda a fechadura da porta daqui de casa. Quando hoje de manhã saí pra rua, ele começou a me enviar mensagem, dizendo que tinha esquecido algumas coisas aqui. Que palhaçada era aquela? Que a chave dele não entrava em nenhum cadeado. Eu disse, nem entrou, nem vai entrar mais. Quando eu chegar aí, eu vou pegar suas coisinhas, eu vou enxutar no meio da rua, porque a partir de hoje, tu é um homem solteiro. De você eu não quero mais nada não, só quero a pensão. E é 5 meninos pra tu pagar a pensão. Diga aí. Cuido da minha sobrinha desde que ela era bebê. Quando a minha irmã engravidou, deu um bafafá todo aqui na cidade. Um pouco antes dela engravidar, minha mãe tinha expulsado ela de casa porque ela tava muito rebelde e minha mãe não tava dando conta. Então ela veio aqui pra minha casa, né? Ficou um tempo. E foi aí quando ela engravidou, gente. E a cidade inteira comentou, até porque ela tinha 15 anos na época. Assim que ela ganhou a minha sobrinha, né? Ela sumiu no mundo, falou que era pra mim cuidar da menina como se fosse minha filha. Assim eu fiz, gente. Se passou 5 anos. Desde então eu não tinha notícias nenhuma da minha irmã. Ela nunca entrou em contato pra saber como é que tava a filha dela. Assim, eu criei a minha sobrinha com o meu marido, né? Como se fosse a nossa filha. Ela me chama de mãe, chama o meu marido de pai. E há uma semana atrás, eu ouvi alguém batendo no meu portão, saí lá fora pra ver quem que era. Era um homem do que a minha irmã tinha mandado um recado pra mim. E também me deixou um endereço. Disse pra procurar esse endereço o mais rápido possível, que minha irmã não podia partir dessa vida sem me confessar um segredo. Gente, eu me desesperei tanto na hora. Eu liguei pro meu marido. Meu marido ficou mais apavorado que eu quando eu falei pra ele. Como o endereço que ele me passou era muito longe, meu marido ficou com a nossa filha, até porque era uma viagem muito longa. O endereço que ela tinha me dado era de um hospital. Então eu entrei, né, pedi informações pra ver se ela tava ali realmente. E sim, gente, ela estava. E fui até o quarto que ela estava. Infelizmente, gente, a minha irmã estava em estado terminal de câncer. Quando ela me viu, ela começou a chorar muito, me pedindo perdão e disse que tinha um segredo pra me confessar. Foi aí que ela me disse. Que pouca vergonha, a mulher fazendo topless na praia. Cadê? A polícia. Uma hora dessas que não aparece. Absurdo. Isso é praia de nudismo, não é? Pra mim. Vou ficar olhando, encarando ela só pra ela se tocar. Ei, não olhe não. Vou olhar. Como é, pra Gustavo? lá. Vou olhar pra lá. Que é pra não estar vendo essas coisas. Eu vim pra aqui pra tomar água de coco, pra tá... Não pra estar vendo isso. É tudo silicone, viu? Ela tá se mostrando desse jeito. E é tão bonito. Pra cara dela. É tão bonito. Em plena luz do dia tá fazendo isso. Absurdo. Absurdo. Isso aí ela tá querendo algum homem pra ir lá passar protetor nela. E eu vou te falar um negócio, viu? O pessoal, hoje em dia tá perdendo a vergonha. Tá perdendo a vergonha. Porque tá vindo pra praia pra tá fazendo isso. Então o povo hoje não liga pra isso mais não, minha filha. Liga não. Absurdo. É. Eu vou lá falar com ela. Não. Você não vai falar com ela coisa nenhuma. Vai não. Eu não vou deixar você se passar pra isso. Eu vou falar com o policial que tá ali. E ele vai falar com ela. Viu? Vou lá e ele vai falar com ela. Você fica quietinho aqui. Que ele quer da lei, ele que resolva. Esse homem
homem que acha que prequito é terra sem lei, né? Que ele pode comer e sair falando o que ele bem achar, o que ele bem entender. Eu não tinha o que fazer, fui dar um people fight com um carinha que mora bem ali. E aí a bilongada foi até legal, né? Foi rapidinho, mas foi legal. Aí quando pensou que não, passou uns 2 a 3 dias, esse homem começou a encher por dentro da cidade todinha, que eu era um poço sem fundo, que meu negócio era muito folote e isso e aquilo, né? Aquelas palavreadas muito feias. Menino, não prestou não. Quando isso chegou nos meus ouvidos, só vocês vendo o que deu pra esse cara. Eu me juntei com mais 2 amigas minhas, fui tomar uma cervejinha num barzinho onde ele gostava de ir, né? Logo de cara, quando eu cheguei no barzinho, o pessoal já começou a cochichar, né? Ficaram rindo, conversando aquelas coisas todas. Eu comecei a beber pra me animar, pra poder criar coragem pra fazer o cabaré, né? Menino, não prestou não. Depois que eu já tinha tomado umas 3, comecei a puxar assunto com as minhas amigas, comecei a agaitar e falar bem altão. Mas rapaz, sabe fulaninho da rua de baixo? Fui dar uma bilungadinha mais ele, rapaz, o negócio tão pequenininho. Ele botava, eu não sentia nada, só ficava sentindo um pouco de cosquinha. Eu começava a achar graça na hora da bilungadinha e ele perguntando se eu tava gostando e eu dizendo que tô. Eu não sabia o que eu fazia. Que situação miserenta que eu passei com aquele cara. E aí, minha filha, ficou desse jeito. Eu fiquei pro poço sem fundo e ele pro primo pequeno. Mas deixa aí nos comentários a opinião de vocês. O que vocês fariam no meu lugar? E vocês param de ser ruim, vão lá me seguir no Instagram, Giovana Domingos, meu nome lá. Casada com meu marido já vai fazer 2 anos e toda vez que a gente briga, ele pega as coisas dele e vai lá pra casa da mãe dele. Nesse final de semana passada, a gente teve uma briga muito feia, porque eu fiquei a tarde inteira esperando ele pra gente fazer compra. E ele tava lá, né, carpindo o terreno da casa da minha sogra, porque ela tem 3 filhos que moram com ela e nenhum tem a capacidade de limpar pelo menos o terreno. Fiquei estressada, peguei e fui fazer a compra sozinha. Quando ele chegou em casa, ele só veio tomar um banho, disse que ia instalar uns armários lá pra casa da mãe dele. Aí o pau fechou aqui em casa, gente, porque ele vive mais da mãe dele que aqui, que é a própria casa dele. Você tá pensando que ele é prestativo aqui em casa? Não, ele não é. Toda vez que quebra alguma coisa, eu tenho que ligar pro meu pai vir arrumar, porque ele fica enrolando e ele simplesmente pegou as coisas dele, as roupas dele e levou tudo pra casa da mãe dele, disse que não ia voltar. Como toda vez ele fazia comigo. Mas dessa vez eu deixei bem claro pra ele que se ele saísse por essa porta, que eu não ia aceitar ele de volta. Ele pegou as coisas dele na sexta pro sábado, levou. No domingo ele já tava me mandando mensagem pra voltar pra casa e eu falei pra ele que ele não ia voltar. Quando foi hoje de manhã, a minha sogra e a minha cunhada apareceu aqui com um caminhão de mudança, me falando que já que eu não ia voltar com o filho dela, ela ia levar as coisas dele. Eu falei pra ela, se vocês for mulher, vocês entram dentro da minha casa e pega alguma coisa a mim. Tudo que tá aqui o meu pai deu de presente pra mim. Seu filho nunca comprou uma agulha pra dentro da minha casa. Ele tava sempre comprando as coisas pra sua casa. Ele sempre priorizou a sua casa. Então ele vai ficar lá agora. Não vai tirar nada daqui de dentro. Peraí. Você sabe onde tá a minha bota, minha filha, pra ir trabalhar? Tá ali no cantinho, na lavanderia. Você quer que eu levante pra te ajudar? Não, precisa não, viu? Pode dormir. Peraí. Eu encontrei a bota e eu não sei onde tá a meia. Você sabe onde tá a meia? Tá ali no varalzinho. No varalzinho. Tá? Tá, pode dormir, viu? Ô, neném, eu encontrei a bota e a meia, mas não encontrei o cinto, a calça tá caindo. Tá lá em cima do sofá, tá? Deixa eu lá já. Achei já. Tá. Ô, neném, eu encontrei o cinto, mas não encontrei o talco pra pôr pro chulé, né? Tá ali no armarinho do banheiro. Tá. Tá? Deixa eu pegar. Ô, neném, eu já encontrei. Desse jeito não dá. Ô, Léo, você quer que eu vou no seu serviço? Vou no seu e no meu? Você quer? Eu tô perguntando da chave do carro. Eu não sei nem dirigir. Você lembra de dar de chave do carro? Olha lá na sala. Deve estar lá na sala, no lugar dela, onde você coloca. Deve estar lá, vai lá olhar. Não acha nada, sabe? Eu achei a chave do carro, não achei o documento. Quando meu tio faleceu, eu não fui no velório. Até aí tudo bem. Até o dia da leitura do testamento. Faz tempo que a minha família não me engole direito, sabe? Eu sempre fui a diferentona, a que faz tudo do seu jeito. Mas quando meu tio morreu, o clima ficou ainda pior. Esse meu tio é quem apaziguava mais ou menos as coisas pro meu lado. Ele sempre falava com a minha família que ele me entendia e que era pra eles pegarem leve comigo, que eu era só uma menina. Ele realmente parecia gostar de mim e eu gostava dele. Ele era o único que conversava comigo, me dava conselhos, mas eu nunca podia imaginar que ele ia fazer tudo que ele fez. Eu não fui no velório. Mas eu não fui porque eu não sou muito boa com essas coisas. Eu fico mal impressionada, fico uma impressão muito ruim, então eu prefiro não visitar esses lugares. Até aí tudo normal. 2 semanas depois do falecimento dele, eu recebi uma ligação. Um escritório de advocacia. Achei até que era engano, mas falou meu nome completo direitinho. Falou que ia ser lido o testamento do meu tio e que eu tinha que estar presente. Como meu tio gostava muito de mim, não que eu estava esperando que ele deixasse algo pra mim. Mas eu imaginei que talvez ele deixasse lá uma bicicleta velha, alguma coisa que ele gostasse muito. Eu imaginei que talvez ele deixaria pra mim. A coleção dele de violão, alguma coisa do tipo. Meu tio tinha uma condição de vida muito boa. Ele tinha uma chácara, 2 carros na chácara. Na chácara dele tinha cabeça de gado. Era mais um sítio. A gente chamava de chácara porque era mais bonito, mas era mais um sítio. No dia da leitura do testamento, a família inteira estava lá. Meu tio não tinha filhos, nem mulher. Tinha gente que nem com meu tio falava há anos e estava lá no dia da leitura do testamento. Quando ele começou a leitura, a minha mãe na hora começou a chorar. Disse que sentia muita falta do irmão dela,
E começou a dar um show e dizer o que aquele monte de sanguessuga estava fazendo ali. Você estava esperando que meu tio ia deixar alguma coisa pra eles, mas que era pra todo mundo ficar sabendo que meu tio não ia deixar nada. E que se alguém tinha direito, esse alguém era ela, já que ela cuidou do meu tio enquanto ele estava doente. Daí vocês podem imaginar, começou uma briga na hora da leitura do testamento. Um falando que tem mais direito do que o outro falando que tem mais, já que meu tio não tinha mulher e nem filhos, todo mundo querendo saber pra quem ele tinha deixado o dinheiro dele. Até que eu não sei como, mas essa briga chegou até a mim. E uma coisa que elas estavam brigando lá entre elas virou uma briga com todo mundo, um acusando o outro. Até que uma das minhas primas se levantou e disse que não sabia o que eu estava fazendo ali, já que nem no velório dele eu fui. Até que o advogado disse que meu tio tinha deixado tudo pra uma única pessoa. E se vocês acham que meu tio deixou tudo pra mim, eu sinto muito em dizer pra vocês, mas é muito pior do que tudo isso.